Bom dia, turma. Aqui quem fala é o professor Antônio. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Sociologia. Hoje a gente vai dar continuidade aos nossos estudos sobre a família, mais especificamente, sobre os tipos ou configurações de família. Bom, embora as instituições sociais, elas sejam, basicamente, elas conferem elementos de estabilidade, elas geram uma expectativa em relação aos papéis sociais dos seus vários membros, Uma família, por exemplo, de qual seria o papel da mãe, do pai, do filho. Então, elas geram uma expectativa, de certa forma, que isso propicia uma estabilidade. Ela também possui um grande dinamismo, ou seja, ela possui seu próprio movimento próprio. Ou seja, ao longo do tempo, ela sofre profundas transformações, isso tanto no que tange as suas funções sociais, a função social da família, como também a sua própria formação ou concepção, a concepção do que seria família, entre outros. Bom, nesse modo, assim como a sociedade ela sofre, e ela está sempre em constante mudança, e ela busca por uma ordem, essa ordem deve ser mantida pela instituição social, ou seja, essa instituição social ela deve acompanhar essa mudança da sociedade. Então a sociedade se transforma e a instituição social deve se transformar também, tentando manter a ordem da sociedade. E que apresenta algumas configurações de família, embora tenha faltado, as configurações homoafetivas. Bom, enquanto importante são social, a família se modifica ou se modificou ao longo da história, tanto no que tange a sua natureza como a sua própria concepção ou composição da família, entre outros elementos também. Aqui a gente vai considerar de certa forma, um evento importante que foi a Revolução Industrial, Então, a partir do momento que você tem a Revolução Industrial, a família ela foi perdendo, de certa forma, a sua importância como núcleo econômico. E ela foi ganhando outras características, Isso porque, de certa forma, a produção de mercadoria passou a ser direcionada para o mercado interno, externo, perdão, e não mais para a subsistência nuclear da família, ou para as trocas dos excedentes. Então, antes dessa revolução industrial, você tinha mais um mercado de troca também. Então, atualmente, devido ao declínio, de certa forma, desse aspecto econômico da família, você teve, a relevância de outros aspectos. Que aspectos seriam esses? Bom, o aspecto afetivo, por exemplo, Hoje o aspecto afetivo é um preponderante, no momento de construção das famílias, Se anteriormente uma das razões e das motivações para os casamentos também, de certa forma, era o aspecto econômico, principalmente nas famílias mais ricas, entre os nobres. E até hoje, tanto no Brasil como em outras partes do mundo, você tem elementos relativos a camadas mais, de certa forma, mais altas da sociedade, você ainda tem uma visão muito econômica, e ressalta essa importância da relação econômica nesses casamentos ou na construção da família. Além disso, você tem outras transformações, como a possibilidade da mulher ser inserida no mercado de trabalho. Então, hoje a mulher ela se insere mais no mercado de trabalho, ela ganha outras funções e também ocorre uma transformação na função que ela é atribuída na família, Além disso, a gente tem questões referentes à orientação sexual que produziram, transformações inegáveis relacionadas a formas familiares. Então, isso porque passou a se questionar aquele modelo que era tido como único, que seria o de família heterossexual. Então, por esse motivo, hoje é muito comum a gente termos famílias homoparentais, devido à ampliação do conceito de cidadania que garante direitos matrimoniais aos casais homossexuais, Então, quando a pessoa fala da questão do casal homossexual, do casamento homossexual, é importante ressaltar que isso não se trata de uma questão religiosa, mas sim de uma questão de direito, Então, desde da Revolução Francesa, que você tem a criação do Código Civil e você estabelece o casamento como, de certa forma, uma sociedade, Então,
os casais homossexuais também têm esse direito de estabelecer seu relacionamento é, em relação à questão da união civil, né? Principalmente em relação de herança e outros elementos também que estão envolvidos. Bom, conforme vimos, né, tanto a questão da politização da cultura, né, como as mudanças trazidas pelo desenvolvimento capitalista, a inserção da mulher, né, no mercado de trabalho, ela também produzem, né, mudanças na transformações, perdão, que alteram a configuração e a formação da família, né? Então, eu vou trazer para vocês aqui alguns tipos de família. O primeiro tipo de família seria a família nuclear, que é o modelo mais tradicional da sociedade, né? Ocidental, principalmente, né? Se você for pensar em alguns continentes como a África, anteriormente você tinha algumas famílias que não tinham muito essa questão, por exemplo, da monogamia, né? Mas enfim, essa família nuclear ela configura-se por meio da união monogâmica, ou seja, de duas pessoas, basicamente é heterossexual, né? Um homem e uma mulher, que produz filhos consanguíneos, né? Esse modelo é fortemente influenciado pela predominância da religião cristã no mundo ocidental, né? Isso é fundamental para esse tipo de modelo e se estabelece tanto no vínculo afetivo quanto pela a forte pressão social sobre os indivíduos, considerado um processo normal da vida, né? Ou seja, seria uma união, um casamento indissolúvel, né? Monocrático entre homem e mulher e heterossexual. E ele é tido também como um acontecimento, um ciclo normal da vida, ou seja, você nasce, cresce, casa, constituição, se constitui família e tal, seria um ciclo, né? E muitas vezes também causa algum atrito, né? Porque ele vê aquelas pessoas que não se casam ou aquelas pessoas que não querem constituir família como se tivesse errado perante a sociedade. É importante ressaltar também a importância da religião nessa concepção de casamento. Isso desde a própria criação do cristianismo, né? A partir do momento que você tem a expansão do cristianismo ali durante Roma, né? Um dos grandes apoiadores do cristianismo foram as mulheres, principalmente em relação à questão da união estável, do dever do homem de proteger a mulher nessas uniões. Outro tipo de modelo de casamento, ou de família, no caso, perdão, seria a família extensa, né? Que é um modelo de família que ela prevaleceu na estrutura social brasileira, né, principalmente durante o período do Brasil colonial e imperial, né? Está muito relacionado daquele modelo do Casa Grande Senzala, do Gilberto Freire, e é ligado a um contexto propriamente rural. Talvez vocês conheçam, na minha família também teve muito isso, quando eu era isso anteriormente, né? Ou seja, é um modelo composto, né, por uma família nuclear original, né, o pai, a mãe e os filhos, mas ela vai ampliando a quantidade de parentes consanguíneos, como os avós, sobrinhos, né, além de manter todos na mesma casa, né, principalmente os filhos e as respectivas esposas. Então, você tinha o pai, tinha a mãe, tinha um filho, aí o filho ia se casando, né, e mesmo assim eles continuavam na mesma casa, né. Então, a base da estrutura familiar é a assistência, né, se encontra no patriarca, né? Então, basicamente, você tinha aquele pai que era o que ainda mandava, né, em tudo. É a autoridade central desse grupo. Bom, hoje você também tem alguns tipos de configuração, né, dessa família extensa, mas também com a família, com a mãe, né, como sendo o centro da família. Principalmente, né, no contexto brasileiro, onde você tem algumas mães, ou um grande número de mães que criam seus filhos sozinhos, né? E ali você vai agrupando muitas vezes dentro de uma mesma casa, né? A avó, ela junta o filho, a nora dentro de uma mesma casa. Bom, agora vamos falar também das novas estruturas familiares, né? Como eu falei, devido a várias transformações no contexto social, a família como instituição social também se transforma e tenta se adequar a essas transformações, né? Então é muito comum a gente ouvir falar um pouco no termo família desestruturada, né? Eu, como professor também, a gente escuta muito isso. Ah, fulano e tal é filho de uma família desestruturada, por isso que ele é assim. Bom, isso ele foge, de certa forma,